E aí, pessoa querida, pessoa especial, aqui com vocês para trazer mais uma entrevista maravilhosa com pessoas incríveis. Eu estou adorando fazer isso. Estou fazendo entrevista com pessoas que realmente estão enriquecendo a minha vida. E a Badi Assad, para quem não conhece e para quem conhece, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Essa pessoa maravilhosa, famosa no mundo inteiro, músicas maravilhosas, um trabalho incrível, muito único, muito especial. E é justamente por isso que eu trouxe ela aqui, porque eu gosto disso, da unicidade. E eu queria convidar a primeira Badi, antes de começar a falar sobre tudo que ela representa, tudo que ela é, porque ela já está aqui conosco, né? Senão fica até estranho continuar falando sobre ela aqui olhando. E a gente vai continuar daí, eu vou contar um pouquinho para vocês da história dela e do porquê a gente se conheceu, como que foi e o que eu tenho para trazer da vida dela para enriquecer a sua história também. Badi, querida, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista linda e é uma honra ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho. É uma honra estar aqui, Sol. Você sabe o quanto de sol, de brilho solar que você já trouxe para minha vida, querida. Gente, aqui em off, né? Eu fiz um trabalho muito especial com a Badi de coaching e nossa vida depois continuou se cruzando, a gente continuou em contato, uma amizade muito bacana surgiu daí, a gente tem um carinho muito especial uma pela outra, a gente esteve junta recentemente em um momento que foi realmente muito especial e aí a coisa continuou, mas eu trouxe ela aqui, viu, Badi? Assim, eu estou fazendo essas entrevistas, a ideia é trazer para as pessoas inspiração, porque você que está assistindo aí, de repente, está querendo, todo mundo que assiste crescimento pessoal está querendo inspiração, todo mundo que busca alguma coisa ligada, crescimento, motivação, está buscando ressonância, buscando motivação e coragem para viver aquilo que gostaria de viver ou se manter no caminho que escolheu. Então, se você está em uma dessas situações, as minhas entrevistas, tudo que eu trago aqui de conteúdo é para isso. E a Badi, obviamente, uma pessoa que acreditou na história dela, na vida dela, a família dela toda de musicistas, trabalham com música, gente muito bacana, conhecida no mundo inteiro, e todos eles acreditaram na sua unicidade. E o trabalho da Badi ainda é mais especial porque é um trabalho muito exclusivo. Então, ela teve que desenvolver, com certeza, e principalmente ali no começo do seu caminho, né, trabalho com sons do corpo, com vários instrumentos diferentes, a fé na sua criatividade, a fé, a confiança, a acreditar, que é uma das coisas que eu mais partilho aqui. Acredite na sua luz, faça a sua luz brilhar. E óbvio que desafios vão aparecer, e aí não é exclusividade de vida de ninguém, porque na verdade, uma surpresa aqui que não deveria ser surpresa. Até o caminho que você escolhe pela segurança tem desafio. Então vamos escolher pelo amor, pela criatividade, por fazer um mundo melhor. E ninguém melhor do que a Badi para contar um pouquinho da história dela. Só para te Badi, eu acho que eu preferia que você falasse quem você é, que eu acho que você se representa muito melhor. Conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece, só para ficar resumidinho. Gente, eu vou partilhar o site da Badi aqui, para ela também não ter que contar toda a história que já está lá no site, tem um monte de coisa ali, mas só para ela realmente passar para você um pouquinho, resumidamente, a gente entrar na unicidade, não seja quem você é, no âmbito que você faz. Vai lá, Badi, é tudo seu. Então, na verdade, eu nasci numa família de músicos, né? Então, música foi algo que existiu na minha casa desde quando eu estava na barriga da minha mãe. E meus irmãos, Sérgio e Odair Assad, quando eu nasci, já tocavam, já tinham... Quando eu nasci, o Sérgio tinha 14 e o Odair 10. E eles começaram a tocar um pouco antes dessa idade. Então, a minha infância foi permeada de muita música. Mas quando eu comecei a me interessar pela música, eu, a princípio, pensava, né, eles eram meus modelos, então eu queria ser como meus irmãos. Só que, graças a Deus, eu tive um canal de intuição que me alertou assim, mas espera lá, se você for exatamente fazer o que os seus irmãos fazem, você vai ficar na cola deles para o resto da vida, Que né? legal, que legal. E aí eu fui buscar o meu caminho. Lógico que eu estou resumindo isso em 2 frases. Mas, mas eu tive vários momentos na minha... Né, recentemente, eu inclusive estou, não recentemente,
Comecei a comemorar os meus 25 anos de carreira, e ainda estou comemorando. E Parabéns! tiveram várias fases, né? Então teve a fase da Badi violonista, foi assim que eu comecei, violonista erudita. Eu comecei a tocar violão com 14 anos e fui representando o Brasil e ganhando concursos internacionais, etc., até os meus 19, 20 anos. Daí eu deixei a música erudita porque eu percebi que esse universo da música erudita pertencia aos meus irmãos, não era onde estava a minha E é essência. onde eles continuam, né? Eles continuam até hoje. Ele já tem 50 anos de carreira e um pouquinho mais. E daí eu comecei a tocar música popular brasileira, instrumental ainda. Não tinha ainda descoberto o poder da voz. Mas aos poucos a voz foi entrando e ela entrou primeiramente no meu trabalho como um instrumento musical, não com a palavra. Então ela entrou imitando instrumentos e aí eu comecei a virar ter muita curiosidade sobre como utilizar essa voz. Eu fiz muita pesquisa, então eu adorei minha vida. Grande parte da minha vida foi pesquisando música do mundo e a música do mundo refletida em mim e como que eu conseguia manifestar da minha forma. Então teve essa fase da música da cantora experimental, passou pela música experimental e depois e descobri o poder da palavra e comecei a compor que nem uma louca, virou a fase da compositora. E hoje eu me sinto muito intérprete, assim, porque eu conquistei um nível de conexão com a palavra que eu canto, que acessa lugares muito profundos, assim, e é através desse canto que eu me conecto com uma energia maior e através dessa energia maior eu me conecto com as pessoas que vão nesse teatro compartilhar essa hora comigo de show. E é uma viagem que todos vamos juntos, num lugar muito profundo e que traz possibilidades de várias emoções. Então não é só uma emoção que eu percorro no meu show, ele tem uma emoção dessa profundidade, né, de falar algo mais espiritualizado, mas também tem humor, tem a alegria, tem a sensualidade, tem um lado infantil, né, do meu projeto infantil. Eu trago tudo isso Uau, dentro dessa 1 hora e meia de show, assim. que bacana. Então, eu digo que assistir um show da Badia é como entrar numa montanha-russa de emoções, assim. Você entra numa emoção, vai em outra e assim vai indo do começo ao fim. E o bacana do que você falou, eu fui te ouvindo, né, para poder buscar elementos para que pudesse tocar nas pessoas nesse sentido, né, do caminho. Quer dizer, eu estou ali no início, você já está aí com 25 anos de carreira, e a pessoa, às vezes, que está te ouvindo, está se inspirando com isso. No início, você falou que você queria ser como seus irmãos. E uma das coisas que o coaching fala, que a transformação pessoal fala, é modelagem. E o que é modelagem? Poxa, eu me inspiro por alguém. E por algum tempo, eu meio que traço tropegamente aquele caminho até me encontrar. Só que, muitas vezes, o que a pessoa acaba acontecendo é não acreditando que a unicidade que ela traz vai ter um lugar no mundo e continua, como você mesmo acabou fazendo, né? Sai, mas é que a pessoa continua na cola de uma maneira que é, digamos, segura ou confortável, ou parece que já foi trilhada e é mais fácil de seguir. E é uma pena, porque o mundo, a gente tem cada um especial e único justamente para preencher um espaço único e especial. E no momento que você acreditou, veio aquela coisa que é o fluxo de ideias, né? Que começa a chegar abundantemente e tem desafio, né, Badia? Eu tenho certeza, assim, que no momento, quer dizer, tenho certeza, não imagino, né? Que no momento que você começou a trazer uma voz diferente, uma maneira diferente de abordar a música, houve gente que te criticou, que falou alguma coisa, que teve uma postura E não completamente foram contrária. poucas. Como é que foi isso? Eu, eu, eu lembro, assim, a primeira vez,
Porque, deixa eu contar só essa passagem assim. Meu primeiro disco eu gravei em 89. Sim. E foi um LP, e vários músicos participaram desse LP, com os seus instrumentos e suas sonoridades diferentes. Só que eu estava começando a carreira, então não tinha, era eu e meu violão. E depois, assim, de 6 meses, eu teria um concerto. Aí eu, caramba, mas o que eu vou fazer para esse concerto? Porque eu sentia falta daqueles sons que estavam gravados. Eu me sentia que eu ia estar enganando a plateia, sabe? Você tem esse LP, mas eu estou sozinha. Aí eu comecei a imitar os instrumentos Que legal. que foram gravados. Então eu imitei o som da flauta, imitando, isso foi mais simples, né? Mas eu comecei a imitar a percussão que estava lá e etc. E aí que entra o processo da criatividade, porque na vontade de recriar aqueles sons todos gravados, eu fui inventando coisas sem ter noção nenhuma da estética daquilo, eu estava na impulsividade. Aí eu lembro, na entrega total, assim. Aí eu coloquei pendurei uns instrumentos, aí eu deixei de tocar o violão convencional de erudito, se toca na perna esquerda. Né? Aí eu abandonei porque eu queria, com a perna direita, tocar os instrumentos. Então eu cruzei a perna, como faz os violonistas do flamenco, porque aí eu encostava o joelho nos instrumentos e eles faziam os barulhos. Aí, bom, montei o show inteiro sozinha. E antes de chegar ao tal do concerto, Sérgio e Odair vieram me visitar. Eu falei, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Daí eles vieram para a salinha que eu estudava e eu toquei para eles. Aí quando acabou, eles olharam para mim meio assim, atônitos. Assim, você vai ter coragem de fazer isso no palco? Que delícia! Aí eu, pô, é bom, vai fundo. Nunca vi ninguém fazendo isso, mas tem qualidade. Eu falei, legal. Agora imagina se eles tivessem me criticado naquele momento. Ia ser delicado e talvez impulsionasse uma outra decisão, né? Porque a emoção traz outra história. Quer dizer, que sábios os dois também, que já caminharam, está lá na frente, que bonito. A importância do apoio também à sua volta, das pessoas que estão caminhando. Por isso que, assim, a coisa da coragem, eu costumo falar que é como um músculo, e de uma certa forma é também. Porque é um hábito que você cria de ter em você mesmo, porque só assim você pode passar para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos. Porque se você vive no medo, você claramente não vai ter outra coisa para oferecer, senão, ai meu Deus, não faça isso. Como que você vai fazer? E assim, gente, Badi, artista brasileira, cantora, compositora, violonista, colunista, percussionista, malabarista, mãe, e ganhadora do prêmio APCA, né? APCA, não é isso? APCA. APCA em 2013 agora, como melhor compositora. A canção dela, Pega no Coco, ganhou o primeiro lugar na categoria World Music no Prêmio Internacional em 2013. O CD infantil dela, recente, ganhou o troféu Catavento TV Cultura e Fundação Padre Anchieta, melhor CD do ano. Ela também teve um CD Wonderland, entrou na lista dos primeiros 100 da BBC de Londres de 2006. Os Rolling Stones, a revista brasileira dos Rolling Stones, a revista de música, né, escolheu os 70 melhores guitarristas e violonistas da história, e ela foi uma das 3 mulheres que estavam, só tinham 3 mulheres na lista, ela foi uma das 3. Ou seja, acreditar na sua unicidade é você cruzar uma barreira, é você realmente, com medo mesmo, porque eu tenho certeza que medo vinha, não vinha? Insegurança vinha? Nossa, deixa eu contar uma passagem que foi... tiveram vários momentos na minha vida onde essa certeza do que eu estava propondo era muito forte, porque se não fosse, eu teria enfiado o rabo pelas pernas e fazer o tal do follow your bliss, né? Quer dizer, alguma coisa que é mais forte do que você, que te guia, que te chama fortemente, que você tem 2 opções, ou sufocar algo que é muito grande diante de você, ou então acreditar naquilo com medo mesmo, né? Continua. Então, na época tinha o Free Jazz, né? Aqui no Brasil.
E a minha família, os meus irmãos e eu fomos convidados. E eu já tinha gravado 2 discos para Nova York, para um selo lá em Nova York. E esses 2 discos já tinham já tinham ganho prêmios e estava com a minha carreira começada fora do Brasil. Então eu peguei assim as coisas mais que faziam mais sucesso lá fora, que eram as mais experimentais, e coloquei tudo na minha meia hora de apresentação dentro do concerto dos meus irmãos. A gente não tocou juntos. Daí era avant-garde demais para aqui, para o Brasil. Eram 2 shows no Você Heineken, era à Rio de frente do Janeiro. seu tempo. Era Rio de Janeiro e São Paulo. Era tipo sexta e sábado, dias seguidos, assim. A apresentação primeira foi no Rio de Janeiro e no dia seguinte em São Paulo. Quando a gente pegou o avião no Rio de Janeiro para vir para São Paulo, já chegou o jornal e já tinha uma crítica metendo o pau em mim. Isso é a Uau! pior coisa que tinha aparecido no Brasil nos últimos tempos. Chamava-se Badia Assad e blá, 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 blá. E eu li aquilo e o concerto de São Paulo na sequência, fiz o concerto e ainda teve assim a infelicidade de, por questões contratuais. Você tinha que cumprir o contrato. Não, isso sim, mas a gente tinha horário para sair do palco para a terceira banda entrar. A gente estava no sanduíche de 2 outras bandas. A primeira banda se atrasou e os meus irmãos se apresentaram, e quando eu fui me apresentar, ao invés de ter minha meia hora, acabou tendo 23 minutos, só que eu não estava, né? Era, sei lá, eu estou lá fazendo a minha coisa, eu tinha deixado assim a minha melhor música para o final. Uau! E quando eu termino uma música antes da final, alguém entrou por trás de mim e desplugou meu violão. Falou assim: você tem que sair. Eu lembro que eu levantei, agradeci e saí. Nossa Senhora, aquilo foi. Falei, eu entrei numa fase reclusa depois desses 2 eventos, né? E foi aí que, ao invés de eu me enfiar dentro da Falar, batatola, poxa, abriu um buraco no chão e nunca mais sair. eu saí do Brasil. Foi isso que eu fiz. Eu Gente, vou para há onde sempre um jeito. Há eu sempre... vou para onde estão me compreendendo, né? Com Não tem certeza. por que ficar metendo murro em ponta de faca. É o famoso murro em ponta de faca. E é interessante o que você falou, porque para quem está ouvindo aí já teve decepção, imagina uma decepção pública, crítica no jornal, e na época, provavelmente, né, há uns anos atrás, não era igual, pulveriza um monte de informação. O jornal tinha um peso de um tamanho enorme. A hora que tinha uma crítica no É, jornal, ninguém mais ia. Simples assim. E pois aí é. você tem a decisão. E o interessante de um caminho fortalecido, quer dizer, caminho fortalecido, quer dizer, você limpa da sua possibilidade outras coisas que poderiam estar ali à mão por causa do medo, você tem que continuar ali. Você já investiu naquilo, já está naquele caminho, já está acreditando naquilo. E aí você tem decisões. Mas quando você tem experiências de treinamento da coragem, que é o que eu chamo, as suas decisões, elas têm um certo respaldo das experiências anteriores. Quer dizer, você não morreu, nada de tão grave aconteceu, quer dizer, você tem decisões ali para tomar. O que eu vou fazer com aquilo? Quer dizer, a sua decisão foi, eu vou para um lugar onde minha música é compreendida. E, ao mesmo tempo, aquela decisão envolvia uma de coisa, mudança de país, se organizar, tá modificando toda a vida para poder colocar o seu trabalho longe do seu país, que com certeza é um país que você ama, que tem um monte de coisa bacana e tudo. E como é que foi para você no momento que, assim, eu conheço a história da Badi, né, gente? Assim, trabalhei com ela um tempo, adoro, amo. A gente tem um grande carinho pela outra e eu pude acompanhar vários momentos da vida dela. E teve um momento muito claro onde ela teve uma lesão nos tendões. Conta pra gente como é que foi, Badi. Então, a minha vida, né, falando dos desafios, foram vários. Em nessa época que aí eu fui morar nos Estados Unidos, quer dizer, na verdade, quando esse evento do Free Jazz aconteceu,
eu não fui fisicamente morar nos Estados Unidos ainda. Eu comecei a investir mais na minha vida profissional fora do Ah, país, legal. ainda morando aqui. Daí, mais para frente, o... teve um momento em que meu contrato com aquela gravadora em Nova York terminou, eu estava buscando um contrato novo, e aí sim, teve um momento muito interessante, porque eu fui contactada por uma gravadora no Brasil, na época em que as gravadoras tinham o seu peso, né, que hoje já não tem mais, mas era um contrato assim milionário, que eles queriam ocupar a vaga da nova cantora da gravadora, e me chamaram. Só que aí eu já tinha, na época, começado um trabalho de espiritualidade. Tinha feito durante 2 anos um trabalho de autorreconhecimento num espaço aqui em São Paulo chamado Ser, com o Sage, um homem maravilhoso, e eu estava muito conectada que a música era a minha missão, que eu tinha algo para dizer através da música e que o que eu, na verdade, tinha para tocar as pessoas era através da música. E esse comprometimento ficou muito forte em mim. Essa está na casa de 20, terminando os 20 para começar os 30 anos, né? A fase dos 30, nessa fase assim. Só que aí eu fui ter reunião com os diretores da gravadora aqui no Brasil e eu senti, o que eles queriam era que eu vestisse um personagem, Uhum. É coisa de montar o produto, né? o produto. E eu não tinha É o estrutura, famoso se vender, né? Aquela sensação de se vender. foi. E eu fiquei com um medo danado de me vender e ser corrompida. Então, era como que eu me sentia assim, andando num muro, e a sensação que eu tinha é que eu podia cair do lado de lá e parar e deixar esse compromisso que eu tinha com essa espiritualidade, tudo, se perder. Uhum. E o ego tomar conta de mim e ser isso, né? E quantas pessoas não vão por esse caminho, né? Agora, nos meus 50 anos, né, recém-feitos, com todos esses anos de carreira, se um convite desse porte chegasse às minhas mãos hoje, com a maturidade que eu teria a possibilidade de abraçar essa proposta e não ter um momento sequer o medo de cair do lado de lá. Eu saberia dosar, Lidar, né? lidar com isso. Mas na época, assumidamente, fiquei com medo e assinei um contrato assim, 1/10 do que me propunham aqui. E aí sim, esse contrato era nos Estados Unidos, eu fui embora morar Ah, por você assinou conta, outro contrato assinei outro e deixou contrato, isso para lá. deixei isso para lá e fui para Los Angeles. Só que eu cheguei em Los Angeles porque o pessoal de lá me deu liberdade total para ser quem eu era. Então eu fui para Olha a onde. diferença também, né? Quer dizer, Só você que aí, teve em algum momento a oportunidade de escolher o dinheiro, a segurança, a fama, que é tentador para quem trabalha com música, para quem trabalha com mídia, com certeza é muito tentador, ou você ter menos dinheiro naquele momento, né? Porque o caminho ainda continuava, mas continuar sendo a sua essência. É interessante como as coisas elas vêm na hora certa quando você está buscando e se entregando para um caminho, né? Você teve, eu não acredito em acaso, né? Então, assim, as coisas chegam quando tem que chegar, no momento que você está alinhado. Você teve um preparo antes para que você pudesse estar pronta para decidir e para tomar uma decisão que não te distanciasse, né? só que Deus tinha outras intenções. Só que não é isso que você está pensando, vai lá. Não tire suas conclusões ainda. Vamos devagar. Porque quando eu assinei o contrato, eu já me mudei, estava morando em Los Angeles, no meio do processo, os diretores começaram a botar seus bedelhos e começaram a querer me Também engessar. fazer a mesma coisa. Uau! E aí o que aconteceu? Desenvolvi um problema na mão. Olha, Foi quando a distonia focal apareceu na minha mão esquerda. e que foi o seu corpo falando assim, eu não vou.
Na verdade, eu acho que tinha, né? Como foi, muito questionamento, muita coisa que eu tinha que continuar no meu processo evolutivo. Na verdade, a distonia focal veio como Para quem não entende, o que é distonia focal, Badi? é um tipo um derramezinho bem específico, assim, numa parte do seu corpo. Então, você perde o controle 100% daquele movimento. E aonde foi o movimento afetado? Foram os 2 dedos da minha mão esquerda, o que Justamente o que afetou você a vai minha mão colocar, né? total. Então, eu perdi a habilidade de tocar, o violão desapareceu da minha mão totalmente, né? Imagina isso, gente. Sumiu a habilidade para fazer o que ela tanto fazia com amor, com paixão, com entrega. Como as situações de desafio chegam na vida e nos tiram completamente, às vezes, o chão para todo mundo. Tantas histórias lindas como a sua e que de repente tem desafios que parecem intransponíveis. Muitas pessoas teriam dito: acabou, ali eu vou me acomodar, vou para outro caminho. E quais foram os acontecimentos que vieram depois disso? Então, isso foi quando começou a distonia foi em 98, 1998, século passado. Só que aí, nessa época, eu tinha um mentor espiritual, onde eu estava morando nos Estados Unidos. E o dia que levou um ano para eu descobrir que era distonia focal, porque os médicos Não conseguiam achar. não tinha sido ainda catalogado em uma escala maior. Uau, uau. Eu fui uma das primeiras instrumentistas que abriu a boca falando: estou com distonia para o mundo, porque quem tinha Uau. escondia, Ah, e eram poucos os casos que se sabiam. Era bem no começo, assim, hoje em dia se pipoca, a gente já conhece, os músicos sabem que existe. Mas na época era muito obscuro. uhum. Então levou um tempo, o neurologista me contou, e ele foi super assim, se despediu de mim no consultório, falando assim: eu acho que você nunca mais vai tocar, boa sorte, que a gente não sabe como te ajudar. Uau! E aí eu fiquei arrasada, né? Cheguei na casa que eu morava na época, totalmente destroyed. Aí o David Levitan, o meu mentor, ele era um poeta muito maravilhoso. Ele pegou e escreveu um poema e me entregou. Ele não falou nada, só me entregou um poema no dia seguinte. Cheguei um dia, chorei, chorei, chorei. O dia seguinte ele me entregou essa carta. Quer dizer, esse poema, né? Eu abri e li. Chorei mais uma semana, mas o conteúdo falava assim: é uma letra que hoje é uma canção. Eu acabei de lançar no disco singular. Lindo, gente. Como é que chama? Spirit Dog, Que espírito legal. de cão. É que em português soa É. espírito de cachorro esquisito, mas em inglês é poético. Spirit Dog. É que não tem a conotação que a gente tem aqui, né? Então, qual que seria a conotação lá para a gente entender, para todo mundo que está assistindo? É o espírito do cachorro mesmo. Não como aqui, o espírito de cachorro é uma coisa negativa, né? Uhum. Em inglês não tem essa negatividade associada à expressão. Uhum. Mas ele falando, a letra diz: se você, que o cachorro está preso no quintal, né, na corrente, e ele tá louco para sair dali. Ele uiva, ele corre na corrente para cá, para lá, ele faz buraco no chão, essa coisa toda, mas aí ele quer, né, que venha a chuva, ele quer escapar dali, mas ele percebe em algum momento que se ele escapar, ele vai perder a grande oportunidade de descobrir por que ele está ali. Resumindo, é essa a história da poesia. E então, rapidamente, foi assim, no segundo dia que ele me deu, eu já comecei a não me sentir
fazer um exercício para não me sentir vítima da situação. Claro. Quem nunca, né? Hã? Quem nunca? Ah, e fui caminhando, ok, por que que eu tô aqui? Então foi um processo, uma jornada linda de autorreconhecimento, né, mais profundo. Daí eu comecei a questionar o porquê que o violão entrou na minha vida, eu comecei a questionar a relação do violão com a minha família, com meu pai, o porquê que eu me escondia por trás do instrumento, Olha. por que eu me escondia por trás do virtuosismo. Então, várias camadas assim da minha personalidade, né, por quem eu me conhecia, foi a cebola sendo descascada. Então eu cheguei na essência de várias coisas na minha vida que ainda estavam lá cobertas. Que bonito. E aí eu me recuperei num processo milagroso de autocura, né? Porque é uma doença Raríssimo, né? é rara e muitas pessoas não se recuperam. É raro se recuperar, que eu quero dizer, né? É. E claro que eu tive vários profissionais, eu não abandonei a parte física, porque a gente Sim. sabe, né? Que você. São os dois você caminhando juntos, né? então eu fui cuidando da parte física, né? Com bilhões de situações, desde de medicina chinesa, com acupuntura, com alimentação. Aí passei por várias terapias alternativas, alimentação, jejum, nossa, casa de umbanda, ré, Foi toda para a parafernália que podia, bora que tem que funcionar. bora fazer. Mas na minha jornada de let it go e descobrindo um monte de coisa, né? Sim. E o dia que eu estava assim, completamente leve e livre no meu coração de que se o violão nunca mais voltasse para o meu colo, eu estava ok com isso. A Ele famosa voltou. entrega e a fé, né? Ele voltou, eu voltei a tocar. Uau! Olha que Aí, lindo, nesse gente. processo todo, eu fiquei muito. Daí eu percebi que, na verdade, não era o violão que me definia, resumindo muito assim, né? Sintetizando, não era o violão que me definia, era eu que me definia. Então, a partir de então, a, a voz, a cantora passou a ser muito mais expressiva, mas eu sinto assim que aonde quer que eu ande, esse poder começou a voltar mais para mim, enquanto pessoa, e não Genial. a musicista, a cantora, a isso. Ainda por um tempo foi da cantora, né? Se Porque é tudo um encontrando processo. ainda, né? Tal. E hoje eu tenho assim, sou eu. Então, aonde quer que empresariando a minha carreira, ou sendo mãe, ou lidando com a Florinda que me ajuda aqui em casa, ou nos relacionamentos amorosos que vão e que têm problemas e que se recuperam. Então, tudo isso tem sempre um olhar muito grande para a minha evolução. Foi assim que eu cheguei a você, passando por uma outra fase de desafios na minha vida. Sim. E sempre, na verdade, é um trabalho de retornar para si, né? Porque às vezes a gente vai escorregando. Quando você vê, você escorregou, então retorna. Muito legal isso que você E, falou do escorregar. É verdade. e, e ter essa preocupação hoje em dia de manter uma rotina para sempre estar voltando, está voltando, está voltando. Muito legal. E assim, Volta mais uma vez. e é E que você todo falou dia muito. voltando. Exatamente, todo dia. Isso Todo é legal, dia. né? Aí você cria a sua rotina, né? Obviamente eu também vacilo, mas eu tenho essa conexão de que se quando eu estou me perdendo de mim, falei, epa, vamos aqui chamar uma. Deu muita mais consciência esse processo? Sim, sim. Te deu muito mais força de várias formas? É porque cada vez mais você acredita na fluidez da vida, né? Que você entra nesse caminho
que conecta todo mundo, né? Nas sincronicidades e na beleza, né? Você começa a olhar a vida como um milagre de estar vivo mesmo e de agradecer por estar tendo essa oportunidade, né? De todo dia se rever e enfrentar esses desafios com o coração aberto. E a gente é mãe, então a gente sabe, é um grande desafio. Todo dia tem um desafio. Um dia desse a minha filha me desafiou com uma coisa que eu não esperava. Eu fiquei na hora E sem agora, reação. né? Aí eu falei, quando você Não voltar tem da escola, manual, né? Não tem não manual. tem. Não, porque você pode ler um super livro que fale da maternidade, mas a minha filha é um ser que traz a sua essência e está lidando com o meu ser que traz a minha essência. Então não tem como ter um manual. Você pode ter guias, né? Como lidar, mas na hora você tem que buscar o que está ressonando com você. Aí eu na hora falei, você quando voltar da escola a gente vai conversar sobre isso. E fui Bom, elaborando, conversando com o meu coração e como vai ser. E aí foi legal, a gente conseguiu conversar, consegui não me alterar, né? isso é Que eu muito acho que legal. Isso é uma conquista enorme, né? porque na hora que você se altera, você não está em simbiose com o seu melhor, né? Não. E você tende a ressoar isso no outro. Então, os dois se alteram de uma certa forma. E uma coisa bacana que eu queria te perguntar, não é uma coisa bacana, não, uma coisa que eu queria te perguntar, é, em algum momento você pensou em desistir da música nesse processo todo? Nunca na minha vida eu fiz alguma coisa que fosse desconectada da música, né? Eu nunca tive um emprego, sempre freelancer, né? As contas chegam no final do mês, mas eu nunca sei se eu tenho trabalho no mês que vem. E sempre flui, porque eu acredito que é E o... não só acredita, como você já tem experiência de que esse acreditar dá frutos. Porque às vezes a pessoa que não Exato. tem essa experiência, você, por exemplo, tem a família e aí dá mais base nesse sentido, mas quem não tem, por exemplo, a pessoa que vem de uma família toda quadradinha ali, que tem muito medo das coisas, todo mundo muito enquadrado, mesmo que odeie o emprego, vai fazer aquilo porque dá segurança, dá realmente o tal da aposentadoria no fim da vida e se mata de muitas formas. Não estou dizendo quem é feliz fazendo, porque tem muita gente que é feliz fazendo empregos super. Tem lugar para todo mundo, cada um vai ocupar um lugar, e tem lugar para todo mundo. Mas eu estou dizendo para pessoas que não fazem isso por amor, fazem isso por realmente medo. Medo. Porque medo tem, né? Medo tem. Qual medo que você não sentiu na hora que você falou, caramba, ferrou todo o meu trabalho, toda a minha história, tudo que eu construí se foi ali naquele momento. Eu tenho certeza que o luto existiu. E aí o se reconfigurar vem da decisão de permanecer fiel, mesmo sem saber o próximo passo, o próximo dia. Tem muito a ver com isso, né? Agora, mas eu conto a você que eu não sou apegada à música. Olha que barato. E a gente vai até para esse assunto, né? Daqui a pouco que eu vou falar sobre isso, mas pode falar. A música, ela é intrínseca em mim, então eu sou a música, né? Ela está em mim. Onde quer que eu vá, tá essa criatividade que eu lido com a vida, mas a criatividade vem antes da música, então ela é presente na minha vida. Então eu tenho feito muito trabalho em frente a um computador. E eu adoro, não o trabalho em frente ao computador, ficar no computador. Split, né? Assim, eu vou compor, eu adoro escrever, tenho escrito colunas musicais para Top Magazine, inclusive agora as minhas colunas vão virar um livro. Ai, que legal. Depois partilha o link com a gente, tá? O livro se chamará A Volta ao Mundo em 80 Artistas, Que então ainda legal. tenho 30 artistas para escrever. Então eu adoro chegar e mergulhar no universo desse artista que eu vou escrever. E isso me dá um prazer enorme, assim. Agora eu estou começando um programa de entrevista também, Olá! entrevistando artistas. Fiz um piloto agora.
Eu gosto de todas as possibilidades. Eu percebi que o leque é infinito. Se eu precisar um dia fazer um trabalho outro qualquer, eu vou de coração aberto, assim, porque eu acho que a gente leva a nossa essência aonde quer que estejamos, né? Exatamente. Sabati, você vai ter agora que ser cozinheira. Vou ser com o coração aberto. Você vai ter que virar empresária, não sei o que lá. Vou lá, eu não tenho preguiça. Eu sou uma pessoa de atitude. Hoje eu estava lá assim, ai meu Deus, eu vou para academia. Vou. Fui! Quem não sente isso? Olha que tira a primeira pedra agora! Fala, não Tipo, dou eu tô segunda contigo! chance. Não dou segunda chance para preguiça. Eu vou lá e Nessa aprendo. coisa do que você falou, né? Ontem mesmo eu fiz uma conversa ao vivo falando sobre o medo. E uma das coisas que a gente, às vezes, deixa de fazer pelo medo, e às vezes não é só o medo, porque o medo ali está no início, né? Ai, vou ter medo porque, não, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser no meu cotidiano? Como é que eu vou mudar minha vida dessa maneira? Ali é o medo inicial. Aí depois que você conquistou essa barreira, tem o cotidiano de fazer aquilo acontecer daquilo que você almeja. Então, quer dizer, o que está por trás de uma decisão simples como ir à academia? Claro, tem mil outras atividades que você pode escolher, caso você não se interesse por aquela, caso não seja a que você queira, mas por trás disso está uma visão. E essa visão é saudável, né? Poder tá leve para fazer os shows, poder ter energia. Quer dizer, tem uma visão bonita por trás daquilo. Agora, entre a visão e o objetivo, tem uma persistência do cotidiano que você Sim. tem que se manter alinhado com aquilo que você quer. E às vezes envolve levantar e ir. Tá frio, tá com fome, tá com sono e simplesmente fazer, porque você mantém o sonho, o resultado. Mas quando você visita isso muitas vezes, você que já tem várias experiências de ter se empenhado e ter conseguido, isso para você é quase que natural. Como você mesmo falou, eu vou mesmo assim, eu consigo, eu não tenho preguiça. Porque você já tem experiências dentro do seu corpo que faz essa conexão. Eu tenho preguiça, mas eu assim mesmo for. Fala então, a verdade é que agora. Acabei de lembrar que eu tenho preguiça sim. Pode apagar aquela parte. Mas eu vou. Não é bem assim. Ai, ai. Eu queria te perguntar, Badi, com relação à expansão do seu trabalho. Você tem alguma perspectiva que você ainda não explorou e que seu coração está te chamando para ter de expansão do seu trabalho, para que você acesse uma nova dimensão daquilo que você já vem fazendo? Então, durante a minha vida toda, eu fiz, ligado à música, eu fiz os masterclasses, né? Que é falar sobre o meu processo criativo dentro do universo da música. Sim. Só que eu percebo que a minha experiência ela é muito rica, né, Sim. no quesito criatividade Nossa! e liberdade de exercer a sua criatividade, Se né? permitir também, né? Exato. Então eu tenho um desejo de transformar isso fora e transformar numa palestra e levar para outros ambientes que não sejam somente os musicais, né? Para o mundo corporativo e para as pessoas que, de uma certa forma, se eu vou dar essa palestra para quem é envolvido com música, a pessoa já passou por um filtro, Sim, né? sim. A pessoa já está ali porque já assumiu a sua porção criativa. Mas eu queria levar para quem não assumiu a sua porção criativa e instigar essa criatividade nas pessoas que se distanciaram dessa criatividade, né? Porque a gente nasce com essa criatividade, ninguém pode negar que uma criança seja criativa. Então todos fomos criança, então essa criança, a memória dessa criança está dentro de nós, ela não desapareceu, Sim. né? Nós crescemos, mas todas as fases da vida que vivemos está dentro da nossa memória viva. Uhum. Então, essa criança criativa está dentro da gente por algum motivo,
que aí corre da vida de cada um, Sim. ela foi enclausurada e ela está lá. Então, como Doida para acessar sair. Exato, porque é Doida para dançar na chuva. uma vida com criatividade é uma vida mais feliz, sabe? Com essa criatividade solta, não tem... Então, sei lá, a gente falou de cozinhar, né? Eu acho um barato, assim, o que que tem na cozinha? Não sei, vamos olhar. Aí você deixa a intuição falar junto com a criatividade, aí você faz uma comida, vai sair uma comida daquele. Nossa, não sei, eu só sei fazer se tiver isso, isso e isso. Não, tem que arriscar. Tem vezes que vai ficar legal, tem vezes que não vai, mas o importante é se dar a liberdade dessa criatividade correr, porque ela acessa a intuição também, né? E de uma certa forma, fazer essa coisa também que você falou da criança, a criança não tem medo de errar. E errar é parte de todo o processo de tentativa para você alcançar algo. Todo mundo que alcançou alguma coisa errou várias vezes. Tentei aqui, não ficou legal, tentei aqui, não foi bom, teve uma repercussão assim. Não, não é? Porque, na verdade, o foco não é no final, né? É no processo. A Justamente. diversão está no Isso que eu processo. ia falar, a diversão. Porque, na verdade, se você começa a ser menos, levar tão a sério a vida, pelo amor de Deus. E isso que a criança sábia, a criança sábia é aquela que traz essa leveza, aquela conexão intuitiva, aquela capacidade de rir e chorar, porque também de chorar, né? A criança, ela, no momento que ela está triste ou com raiva, todo mundo sabe. E não ter vergonha de viver aquele momento e se esvaziar. Não é uma coisa de agressividade, é uma coisa de botar para fora. É dela com ela. E aquele processo se esvazia. Tô bem de novo, deixa eu ir. E ela vai sem medo, sem estar atrelada às experiências, porque as experiências, elas podem nos marcar de uma forma muito terrível, mas elas podem nos moldar e nos guiar de volta de uma forma muito linda. E essa disponibilidade, né, de você perceber, eu achei muito bacana aqui, voltando na época que você estava com a mão, né, ali sem poder tocar, e aí você foi perceber uma outra dimensão, quer dizer, a disponibilidade, que foi uma escolha, com dor, com certeza, com dificuldade, com certeza, com insegurança, com certeza, não estou nem diminuindo a experiência, mas se olhar de outra forma, sem aquele engessamento, eu sou isso, eu sou assim, tem que ser desse jeito, e tantas outras lindas coisas que precisavam ser desenvolvidas no seu eu, na sua experiência de viver, que aí vem da experiência espiritual, de passar por aqui e ir embora, que não tem a ver com profissão, não tem a ver com casa, dinheiro, poder, nada disso tem a ver com a experiência da alma, né? Como que você se dispôs a vivenciar isso, descobrir outras dimensões, que é muito bacana para que você traga também, seja como no palco, com o trabalho lindo que você faz, seja também isso sendo em formas de treinamentos e masterclasses, né? Coisas que possam trazer, adicionar mais a vida das pessoas. E a criatividade, já existem vários estudos atualmente que já mostram que a criatividade seriam 98% do cérebro e não metade do cérebro, como achavam, só 2%. E para quem, né, quer assistir algo sobre isso, tem um documentário chamado Inside, que tem no Netflix, que é muito bom, e que fala disso, né, do quanto os cientistas atualmente estão falando, vai para a natureza, vai fazer coisas leves, vai fazer coisa alegre, vai buscar sua criatividade, porque o seu racional, ele adoecendo intuitivo, você não consegue lidar com o racional direito. E com essa pequena porcentagem que ela até brinca que é um pedacinho de uma colher, os 2% do cérebro que seriam o racional, a maioria das pessoas estão tentando ser mais racionais, é impossível, porque nem o nosso cérebro é assim. Então, a criatividade está sendo finalmente colocada no seu devido lugar, que é um lugar de importância onde ela acessa dimensões e dimensões e dimensões da sua capacidade de recriar e de inventar e de construir um mundo melhor e de ser quem você está aqui para ser. Vou assistir esse filme. Né? Para fechar, eu sempre fecho perguntando 3 coisas bacanas. É lógico que tem milhões de coisas que você partilhou aqui que são legais. 3 coisas pontuais para quem quiser botar em prática o exercício da criatividade, o ser quem você é, acreditar em si mesmo, que você poderia dizer assim, cara, essas 3 coisas foram
algo que realmente trouxeram valor à minha vida, eu quero partilhar com você. Descobrir, acessar o diálogo com a sua intuição. Seja através da meditação, seja através de técnicas de coach. Encontre a sua forma de se conectar com essa intuição, porque é ela que norteia, né? Nos norteia espiritualmente pela vida. Dar acesso a essa criatividade, acessar essa criatividade e dar vazão a ela, sem se preocupar com o produto final, mas como uma experiência, né? De arriscar sem pudor, sem medo de ser criticado. O julgamento impróprio ou do outro, né? E fazer as suas opções pelo amor. Que legal, que delícia. Que delícia! Uau! Muito bom. Eu vou colocar nós duas aqui que estava fora. Gente, não sei quanto a vocês, mas eu amei tudo que ela disse, toda a nossa experiência aqui. Está sendo maravilhoso. Muito obrigada, Badi, por tudo que você partilhou, por ter partilhado tão abertamente essas experiências, tanta coisa rica. E tem muito mais. Quem quiser acompanhar o trabalho lindo da Badi, tem o site, tem Instagram, tem todas as mídias, tem a coluna. Qual que é o nome mesmo do lugar da coluna? Top Magazine, mas eu escrevo para a revista impressa. Mas Okay. fica ligado quando sair o livro, né? Eu te aviso. Ótimo, aí eu partilho lá. Então é isso, muito obrigada por tudo. Obrigada a você pela oportunidade, né, de compartilhar. Delícia, né? Uma delícia. E que se você gostou dessa entrevista, compartilhe, curte aqui com a gente para a gente saber o que você achou. Comenta, se inscreve no canal que eu vou estar partilhando sempre muita coisa bacana para o seu crescimento, para enriquecer a sua vida, a sua experiência. Badia, um beijo no coração. Se você quiser deixar uma mensagem final, tá aí para você. Tome muita água. Aqui, ó. Eu acho que a gente bebeu. Saúde! Beijo, gente!